Olá, estudantes, como vão? Então, vamos à nossa aula sobre multi, inter e transculturalidade. Esse texto, que a gente utilizou como base para a aula, é o texto da professora Ivone Richter, que foi professora da UFSM, aposentada atualmente, e trabalhou com essa relação de interculturalidade e estética no cotidiano do ensino de artes visuais. Além dela, a gente também traz alguns autores que ela trabalha, como a Rachel Maines, ou algumas reflexões, e algumas reflexões do Peter McLaren, que a gente vai citar também algumas coisas do Arthur Efland, e aí diante disso a gente vai fazer algumas reflexões, tudo bem? Então eu sou a professora Flávia, novamente me apresentando, e a gente vai fazer algumas discussões sobre questões que vão sim refletir ainda mais no mundo atual, no contexto que nós estamos, sobre o ensino de artes visuais, certo? Então, adiante. Daí, gente, nós estamos no mundo em que ele é contexto de diversas culturas. Então, essas múltiplas culturas compreendem um multiculturalismo. Então, a gente começa, quando a gente tem uma visão multicultural, a entender essa amplitude de relações, como eu coloquei na figura aqui abaixo, de relações entre as áreas. Então, no caso, na cultura, então a gente pode dizer que arte é cultura? Sim. Arte é cultura, atitudes são culturas, crenças, linguagem, costumes, rituais, comportamentos, a fé ou a religião, a questão da alimentação é cultura, Então, artes visuais, dança, música, teatro, cinema, audiovisual e etc. Todas essas expressões também são cultura. Então, cultura ela não é só no âmbito das expressões. A gente sabe que tem a cultura material, a cultura imaterial. Então, todas essas culturas elas existem e nós devemos considerá-las no âmbito, numa visão multicultural. Então, a gente sabe que nós vivemos no nosso país, no Brasil, gente, vocês sabem, numa perspectiva de colonização. Então, nós somos colonizados e nós temos alguns estereótipos culturais. Por exemplo, no meu linguajar, ele tem alguns traços, mas algumas pessoas, por exemplo, acham que quem mora na Bahia só fala, oxe, meu rei, não sei o quê. E nem todo mundo fala. Em alguns lugares se fala assim e outros não. Então, assim, nós temos, inclusive, na linguagem, um estudioso que fez um trabalho que se chama Preconceito Linguístico, E esse trabalho dele sobre preconceito linguístico, ele vai estudar as diferentes culturas que envolvem a nossa produção da língua. E como isso foi se diversificando e que é uma riqueza também, uma riqueza cultural, pelo fato da relação que nós vamos dar na nossa construção de significados à medida que nós entramos em contato com os espaços e com as coisas, nas situações. Então, espaços, coisas e situações. Então, essas colonizações culturais também foram colonizações do olhar e fazem com que a gente tenha referências que estão encaixotadas em visões já previamente especificadas, que estão no cânone, que estão nas referências. E aí a gente tem que pensar, como professores de artes visuais, que a gente não pode estabelecer essas hierarquizações, nas manifestações culturais. Então não existe uma manifestação melhor nem pior. Não existe uma manifestação que está no âmbito da cultura, da alta... deixa eu voltar aqui, desculpa, gente. Da alta cultura ou da baixa cultura. Esses termos, inclusive, são extremamente criticados hoje. Tentem fugir desses termos, ou então compreender criticamente por que eles foram criados, por essa colonização que envolve também modos de percepção. Mas essas interfaces, então são conexões, interfaces que estão entre as culturas, são essenciais para uma boa convivência e uma construção mesmo humanitária da gente nos diferentes contextos em que nós formos habitar e conviver com outras pessoas. Então, uma relação também de compreensão do que é essa coletividade e da identidade, como é que essas duas coisas estão colaborando
para a nossa construção. Como é que é a nossa construção de identidade sozinho e de identidade no conjunto? Porque eu sou através do outro. Então, eu sou o espelho, assim como o outro me é espelho. E eu me torno a partir do que eu percebo nessa construção. Então, muitas vezes a identidade, desde a escola, ela tem sim que ser um tema a trabalhar da infância. Não, ela não pode ser um tema só para a adolescência. Então, eu não estou falando da questão de gênero, estou falando da identidade de todos os aspectos, que envolve também gênero. Então, a identidade mesmo, eu enquanto ser, enquanto indivíduo único diante de um coletivo, né, de um contexto e de uma história e de uma memória. E aí, adiante. Nessas conceitualizações, gente, a gente tem o multi-inter-e-transculturalismo, são 3 concepções. Então, o que são essas questões? Então, primeiro eu vou falar sobre esse grande guarda-chuva que está aqui do lado, desse grande guarda-chuva da cultura. A cultura, como eu já tinha falado anteriormente, eu coloquei mais uma imagem, vocês vão encontrar várias imagens quando vocês colocam esses termos, multiculturalismo, interculturalismo, transculturalismo na internet. Então, a cultura, ela vai ser esse arcabouço, né, em que envolve produtos materiais, que são, por exemplo, artefatos culturais, não só artesanato. Tem gente que confunde a ideia de artefato com artesanato, mas não é isso. São artefatos culturais, são coisas que são referências para você ter a relação da cultura de um povo. Eu já dei um exemplo em sala de aula sobre essa, por exemplo, né, essa grafismo indígena que lembra um pouco, isso foi comprado em Belém do Pará, que tem relação com a cerâmica, que é uma cerâmica marajoara. Então, isso é um artefato cultural. Tanto quanto, não deixa de ser um artefato cultural, a moeda, né, do Grand Palais, né, com a cara de quem? Quem é essa? Mona Lisa. Então, isso também é um artefato cultural. Assim como isso aqui de uma loja de presentes de Melbourne, que é um koala. Então, coisas que estão no nosso cotidiano e que vão se referir a diversas culturas, são artefatos culturais. Inclusive coisas que às vezes não estão no nosso cotidiano, mas nós temos conhecimento e elas vão se referir a essas culturas. Então, roupas, produtos sociais, comportamento. Aí eu também coloquei questões de família, corporações, escolas, relacionamento social, produtos mentais como conceitos e sistemas de pensamento. Então, a cultura ela vai envolver, inclusive, modo de pensar, porque aí tem um modo de ver, né? Nós temos modo de ver e modo de perceber. A gente percebe através do pensar e do contextualizar o pensamento. Então, o Nelson Goodman, que a professora Miriam Finger trabalha, ele fala dessa questão da compreensão como um espaço de contextualização de si e do outro culturalmente. E que o conhecimento, né, se constrói através desse espaço de compreensão. E assim, as estruturas do conhecimento cultural são complexas e são dinâmicas. Então, o conhecimento cultural ele também vai mudando à medida em que as culturas evoluem em termos de apropriação de técnicas, de materiais e também a ampliação dos modos de percepção. Então, vamos dizer que a cultura atual, um dos modos de percepção, ela é visual e ela é tátil no sentido do touchscreen. Até esse termo touchscreen, ele tem uma derivação, né, vem da língua inglesa, vocês sabem, de um toque de tela. Então, você começa a procurar isso, ter essa ideia, dizem, né, que veio da televisão. Quando era criança, década de 90, né, por aí, as pessoas queriam pegar na televisão, né, para entender aquilo ali, e essa necessidade da gente estar em contato, né, físico com a tecnologia fez com que existissem sensores nas telas e que dizem que a próxima revolução vão ser telas transparentes, em que a gente vai também poder ver através da tela, né? Ver o espaço através da tela, além do que está sendo visível na tela. E há uma discussão sobre a radiação no olho, né? Porque a gente sabe que emite um tipo de luz que diminui a nossa melatonina para dormir. Então, isso aí já são outros estudos, eu estou dando só um exemplo, certo? E daria uma outra discussão. Então, essa questão da ampliação do sentido da arte, que a Ivone Richter fala,
ela diz que a gente deve sair do momento de exclusão, tipo, como eu falei, de baixa cultura, alta cultura, cultura da elite, cultura do povo. Essa visão que acaba sendo também marxista entre dominantes e dominados, entre o operário e a classe burguesa. A gente tem que sair dessa percepção, ampliar o olhar para perceber que essas coisas estão se conversando. Então, não existe uma cultura do povo que é só para o povo, ou da elite que é só para a elite. A gente tem sim que desmistificar, né, nas aulas de artes visuais, prioritariamente na nossa área, essa percepção, né, do que é visto. E aí, uma das últimas coisas que ela pontua muito no texto, quando a gente fala desses termos, é que a gente deve educar para pluralidade. Eu coloquei pluralidade, ela usa muito esse termo, mas aí eu coloco que também há multi, inter e transculturalismo. O que é o multiculturalismo? É entender todas as culturas existem e ter um respeito com essas culturas. Respeito, consideração. Transculturalidade é entender qual é a conexão entre a minha cultura e a sua cultura, né? Qual é a conexão que nós temos ou que nós poderíamos ter? O que você tem de semelhante e diferente? Não reforçando a diferença, mas encontrando questões interessantes para se perceber a cultura do outro e a sua cultura. O transculturalismo, ele já envolve uma outra questão, que é uma transformação por meio dessa construção cultural. Então, você, por exemplo, faz a reflexão sobre a sua cultura, a cultura do outro, e depois vamos fazer alguma coisa juntos. Vamos dizer, se fosse um trabalho em escola, sobre a questão da alimentação. Então, como é que é a sua alimentação? Como é a minha? Então, vamos criar uma receita juntos e vamos fazer uma comida, vamos fazer um festival de comidas, alguma coisa assim. Se fosse no âmbito das artes visuais, poderia ter alguma questão também com isso, não impede. E depois fazer algum trabalho visual com algum material, alguma linguagem, pintura, desenho, tridimensional, vídeo e etc. E aí são questões que a gente pode falar nesse âmbito. Daí os percursos. Então eu gosto muito de pensar esse tema, percursos, quando a gente pensa multi, inter e transculturalidade. A gente tem esse momento que nós estamos, que está de imbricamento, porque nós estamos aqui e não estamos. Como é que nós estamos? Então, esses imbricamentos culturais que fazem com que eu esteja aqui agora, que vocês vão me ver depois, e que de repente vocês estão pertencendo a outras culturas e nós estamos em troca. Apesar de não ser uma troca dialógica, mas ela busca o diálogo. Então, os estereótipos culturais, que é algo que eu já falei, né, eu reforçando isso, que é algo que eu acho importante a gente não esquecer, elas equivalem a colonizações do olhar. E aí eu reforço novamente coisas que já foram ditas, interfaces, identidade e coletividade, para pensar justamente esses dois percursos, por exemplo, dessa imagem que está aqui. Então, que percursos a gente está no ensino de artes visuais hoje? Uma reflexão que eu quero que vocês façam. São percursos que compreendem uma visão mais expandida do nosso conhecimento enquanto algo importante para uma nova humanidade, uma nova forma de estar e ser na humanidade? Ou apenas atinge um único caminho do olhar a um tipo específico de cultura? Reflitam. Quais são as culturas, ou há apenas uma cultura no seu olhar como futuro professor, futura professora de artes visuais? Esses caminhares, como nessa imagem aqui ao lado, no caminhar numa praia, são caminhares que realmente estão imprimindo pegadas na areia? Ou são caminhares que estão pulando um contexto a outro, estão adquirindo alguns conhecimentos, mas nem sempre são conhecimentos significativos e que realmente vão contribuir? Porque a gente não consegue fazer a construção de significado quando o conhecimento você acha que não vai servir. Então, um conhecimento que fica, né, é aquele que é produzido, que ele é compreendido e transformado no processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos refletindo isso. Aí eu trouxe coisas que tem a ver. Alguns vocês tiveram alguma disciplina com a professora Elgo, vão ter, ela trabalha com arte e ecologia. Outros professores do curso trabalham com essas questões. Eu também falo da educação ambiental por meio da arte. A arte e a educação ambiental é esse o termo.
E é um dos pontos para a gente perceber hoje o multiculturalismo é a questão da biodiversidade e da ecologia. Então não tem como, desculpe, voltando, não tem como a gente estar num ambiente como nós estamos hoje, né, que sofre diversas questões por conta da falta, né, e da carência que vai ficando cada vez evidente à medida que o mundo consegue consumir mais do que ele mesmo na metade de um ano. Não tem como as artes visuais ficar distante disso, ficar só numa literatura especializada que se distancia de uma realidade factível do ser estar no universo. Então a gente pode dizer que essa visão multicultural que envolve a biodiversidade, né, uma reflexão e uma ecologia, ela vai construir uma perspectiva de autossustentabilidade, é uma tentativa de. Então, uma vontade, né, por meio do olhar, de fazer um diálogo entre as pessoas em que a expressão artística ela possa colaborar para um retorno entre os seres e o universo, né, de forma a diminuir ou, se não, extinguir os conflitos intra e interétnicos. Como assim intra e interétnicos? Há conflitos, né, no dia a dia, por exemplo, entre diversas etnias, em termos de pele, né, e de cultura. Então, a coloração da pele vai influenciar, assim como a forma de falar. Por exemplo, já passei por dificuldades por causa do meu jeito de falar, que tem se aprimorado na pandemia. Isso é comum. E interétnicos, às vezes, dentro do mesmo grupo étnico, há subgrupos. E aí há também esses conflitos. Então, o ensino de artes visuais deve, sim, atentar a esses posicionamentos, né? Como é que a gente trabalha? E aí eu trago essa sugestão de pensar essas três questões numa perspectiva de arte, educação ambiental. Então, é arte e educação que pensa o espaço do meio ambiente, certo? Não esqueçam que isso é uma linha de trabalho. E a escola, como é que a escola está distante desse universo hoje? Vamos pensar. Para vocês, uma pergunta que eu faço: o que é riqueza cultural? Outro dia eu tirei uma foto que, para mim, uma das riquezas culturais do Rio Grande do Sul essa época poder comer mirtilo. Eu nunca tinha comido mirtilo e cereja. Olha, encontrar cereja numa feira. Pêssego, eu nunca tinha visto nenhum pêssego. Pêssego só em calda, daquele super doce que eu não gostava nem um pingo. Então, há algumas coisas que, para mim, são uma das coisas da cultura, são os alimentos, sim, que a gente coloca como riqueza. Então, o que é riqueza para vocês? A questão de como as elites foram se apropriando, inclusive, de materiais do povo para fortalecer a cultura da elite. Então, há vários elementos em que a elite, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, se apropria de elementos do povo para fortalecer a sua cultura. Pense aí no que pode ser, que eu não achei nenhuma coisa aqui. Não achei das coisas que tem aqui perto. Então, ela pode ser vamos dizer, uma renda. Não tem uma renda aqui, não. Uma renda, né? Uma renda. Quando pega uma renda de bilro, que é algo que tem muito comum no Nordeste. Aqui também eu já vi em alguns lugares, mas não é tão comum. Então, a renda de bilro essa renda, quando é tirada do contexto de onde é produzido, e aquilo depois vira uma base, suporte para a criação de um azulejo, um cobogó. Vocês conhecem cobogó? Cobogó é tipo uma cerâmica em que tem buracos e que passa o ar, e é feito assim para ser como se fossem paredes respiráveis, né, para deixar a casa mais fresca, mais friazinha. Então, o cobogó é uma das apropriações culturais da renda, né, em que as elites se apropriaram, e muitas, inclusive, eu conheço designers que se apropriaram dessas rendas e de coisas, de artesãos, como se eles fossem assim os criadores dessas linhas, mas que na verdade as linhas eram de costura, né? era de tradição, era de família, de alguém que já produzia aquilo, tinha um traçado específico.
Então isso é apropriação cultural. A gente tem muito na arte, vocês podem encontrar vários exemplos de apropriação do nosso trabalho, né, no Brasil, ou até dos trabalhos africanos. Eu dou um exemplo na arte: Picasso se apropriando das máscaras africanas para criar Les Demoiselles d'Avignon, as moças d'Avignon, que é aquele quadro, um dos primeiros iniciais que ele instaura. Muitos críticos de arte instauram o cubismo. Les Demoiselles d'Avignon é um. E aí ele se apropria, sim, da cultura africana, sim. Muita gente diz que não mais se apropria. A gente sabe que ele foi na África fazer essa pesquisa, né? E aí essa questão também que a gente acaba incorrendo muitas vezes em erro. Eu no começo da minha carreira como professora passei por essa questão de valorar e aculturar. Então a gente valoriza a cultura europeia, valoriza a cultura norte-americana, estadunidense, né? Porque lá na América do Norte não é só Estados Unidos, tem Canadá e tem Alasca. Então assim, a gente acaba valorizando a cultura do colonizador e a gente fica aculturado. Então, ao mesmo tempo em que, por exemplo, você chega num território e começa a usar um sotaque do outro, falar palavras do outro, você quer construir uma identidade naquele território e você quer se aproximar desse outro. Isso é comum. Eu já talvez outra falo bar, né? O bar de vocês é uma coisa. Outra coisa é você negar a sua cultura. Isso é aculturação. Isso foi feito com os nossos índios, né? Que eu não gosto nem desse nome, as tribos que aqui já viviam e usaram esse nome de índios. Isso é uma aculturação. Tá aí, próximo. Era só um minuto aqui. Próximo. Tá aí, gente, nessa percepção, eu já falei isso algumas vezes para vocês, é importante a gente desenvolver uma alfabetização e um letramento, porque alfabetizar é entender o código. Letramento é entender o código no contexto, são duas coisas. A Yvonne Richter, da época dela, que começavam a estudar, muito mais recentemente, que foram estudar o letramento visual, que é um termo assim antigo, mas no Brasil é pouco estudado. Alguns autores, como a Alice Pilar, Ana Amélia Boro, trabalham isso. Mas a Yvonne Richter, ela trabalha com esse termo alfabetização. Então, a alfabetização é compreender o código de uma forma todas as culturas, interrelacionar e transcultural, né? Transcultura é fazer uma transformação, né? Uma nova forma de ver aquilo. Então, há modos de ver e há modos de perceber. É como a gente sempre fala desses dois termos, são termos recorrentes. Então, um dos autores que ela trata é o Peter McLaren, do texto de um livro chamado Multiculturalismo Crítico. O Peter McLaren é um dos primeiros teóricos que vai estudar, vai numa linha chamada estudos culturais críticos e pós-críticos. Então começa a fazer uma diferenciação entre modos de ver a cultura na modernidade, na pós-modernidade. Atualmente tem estudos já contemporâneos em que revê todos esses aspectos e pensa em como nós fomos influenciados por esses modos de ver existentes tanto na tradição, não só na modernidade, mas também na pós-modernidade, que foi uma grande busca de ruptura com tudo, né? Então, o Arthur Eflin, ele foi um teórico que ele diferencia várias correntes, e que a Yvonne cita para esse contexto que nós estamos estudando, a essencialista. Eu trago também a contextualista. A corrente essencialista ela é muito no viés da modernidade, em que relaciona a ideia de arte enquanto essência, enquanto alma, enquanto aquela coisa que nós precisamos porque precisamos. E isso teve um desvio teórico e conceitual e prático, né, na experiência, em que teve aquela visão do francês, l'art pour l'art, que é arte pela arte, e essa visão acabou muitas vezes, né, tendo o laissez-faire, um livre fazer, e esse laissez-faire, que é o termo mais usado, nisso vem muito dos estudos franceses, acabou tirando também um pouco da necessidade da arte. Termo que é usado no livro do Ernest Fischer, também meio esquecido nos estudos atuais, mas que tem sim contemporaneidade para o que nós estamos discutindo agora.
Então, essa questão da essência, o Efron diz que tem um outro passo que é bom para a gente pensar hoje também, que é o contexto, e que a Ana May Barbosa, nossa teórica-chave na arte e educação, só um minuto, gente.